Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num clássico que, olha, ainda dá muito o que falar. Anti-intelectualismo na American Life, do Richard Hofstadter. A gente separou uns trechos bem interessantes aqui para discutir. A ideia é tentar entender juntos como Hofstadter foi atrás das raízes das manifestações desse sentimento anti-intelectual, sabe? Aquela desconfiança com o pensamento mais crítico, com a vida das ideias mesmo. Uhum. E ele olha isso em várias áreas, né? Religião, política, negócios, educação lá nos Estados Unidos. É quase uma viagem pela história cultural deles para sacar umas tensões que, nossa, a gente ouve ecos até hoje, né? Exatamente. E o ponto-chave do Hofstadter, assim, é que esse anti-intelectualismo não é de agora, nem é uma coisa só, uniforme. Ah, não é? Não. É algo antigo, com raízes bem fundas, que vai e volta, sabe? E tem uma ambivalência curiosa. É uma mistura de respeito e, ao mesmo tempo, ressentimento. Admiração e suspeita junto em relação aos intelectuais e à própria vida intelectual. Interessante essa ambivalência. Bom, para a gente começar a desembrulhar isso, talvez pela definição que ele usa. Ele diferencia intelecto de inteligência, né? Isso eu achei bem legal. Sim, é fundamental para ele. A inteligência seria, digamos, a qualidade mais prática. Aquela coisa de resolver problemas, de focar em objetivos imediatos, de manipular o ambiente. Certo, a capacidade de fazer as coisas funcionarem no dia a dia. E o intelecto? O intelecto, para ele, é um equilíbrio entre o que ele chama de ludicidade, que é o prazer de brincar com as ideias por si só, sabe? A especulação livre, Tipo, pensar por pensar. por valores tipo razão, justiça. É usar a mente para criticar, para ter um olhar novo, para generalizar. Não só como uma ferramenta para outra coisa. Entendi. É a mente que pergunta por quê, não só como. E Hofstadter vai buscar as raízes disso lá atrás, né? Começando pela religião, especialmente o evangelicalismo americano. Essa briga entre coração e mente parece central ali. Totalmente. O espírito evangélico com aquela ênfase forte na experiência pessoal, sabe? Na conversão emocional, na certeza que vem de dentro. Aham. Historicamente, tendeu a desconfiar do clero muito estudado, da teologia formal, da educação como pré-requisito para ser pastor. Era meio que o saber do coração contra o saber dos livros. E tem exemplos disso que ficaram famosos, né? Tipo, o Grande Despertar lá no século XVIII. Sim, com figuras como George Whitefield, os sermões dele eram super inflamados, emocionavam multidões e desafiavam o clero tradicional, que era mais educado, mais formal. A ideia era que mesmo homens iletrados e ignorantes, como se dizia, podiam ser porta-vozes eficazes de Deus. Nossa, Isso se espalhou, pra caramba! principalmente com a expansão para o oeste. Denominações como os metodistas, os batistas cresceram muito rápido, muitas vezes com pregadores itinerantes, sem formação teológica formal mesmo. E adaptavam a mensagem. Claro, para ser simples, direta, escolha entre céu e inferno. E nisso as tradições intelectuais mais fortes, de igrejas como os congregacionalistas, os presbiterianos, foram meio que se diluindo. E figuras mais recentes, tipo Dwight Moody, Billy Sunday. Ah, sim. O Moody, embora fosse pragmático, ele via os ministros com muita educação formal como educados para longe do povo, sabe? Entendi. E o Billy Sunday era ainda mais direto. Atacava a crítica bíblica, a evolução, a educação secular. Tinha aquela frase dele, né? Um patife educado é o tipo mais vil de patife. Bem radical. Pesado. E isso culminou naquela briga entre fundamentalismo e modernismo. Exato, simbolizada pelo julgamento de Scopes sobre ensinar evolução na escola. O William Jennings Bryan, que foi uma figura política importante, personificou essa vertente. Chegou a dizer que seria melhor destruir todos os livros e salvar só os 3 primeiros versículos de Gênesis. Uau! É forte como essa valorização da fé pessoal criou essa tensão com o conhecimento mais formal, né? E isso transbordou para a política, imagino. Com certeza. No início da República Americana, a coisa era diferente. Os líderes eram muitas vezes intelectuais.
os pais fundadores, né? Jefferson, Adams, Madison, gente que lia muito, pensava a teoria política. Mas não durou muito essa harmonia, pelo visto. Não mesmo. O próprio Jefferson, que era um baita intelectual, foi atacado por isso. Os adversários chamavam ele de teórico, filósofo, muito influenciado pela França, pouco prático. Já começou ali a imagem do intelectual meio fora da realidade. E aí vem a tal da democracia jacksoniana. Aí a coisa esquenta de verdade, né? Esquenta muito. O movimento do Andrew Jackson deu um impulso gigantesco para o anti-intelectualismo na política. Era uma desconfiança aberta da expertise dos especialistas. Queriam simplificar tudo. Isso. Jackson dizia que as funções públicas deviam ser tão simples que homens de inteligência comum pudessem se qualificar rapidamente. Valorizava a sabedoria nata do homem comum contra o conhecimento cultivado das elites. A eleição dele contra o John Quincy Adams, que era visto como um intelectual aristocrata, foi moldada nisso. Intuição democrática versus intelecto formal. E essa estratégia de opor o povo à elite virou receita. Virou total. Os adversários do Jackson, os Whigs, copiaram depois. Fizeram campanha com a imagem da cabana de toras e cidra forte para eleger o Harrison, pintando o oponente, Van Buren, como um aristocrata. Tipo, nós somos do povo, eles não são. Exatamente. E figuras folclóricas como o Davy Crockett faziam piada com educação formal, chamando quem tinha diploma de preguiçoso. Essa retórica populista se mostrou muito eficaz. E teve um declínio do cavaleiro na política, ele fala. Sim, surge a figura do político profissional. E no fim do século XIX, a reforma do serviço civil colocou em lados opostos os reformadores gentis, muitos de famílias ricas e educadas, e os políticos de carreira. E aí choviam acusações, né? Muitas. Chamavam os reformadores de ineficazes, até de afeminados, o terceiro sexo, men milliners, chapeleiros masculinos, um insulto na época. A cultura era associada à feminilidade, inadequada para a realidade masculina da política. Nossa, que pesado. E o Theodore Roosevelt, como entra nisso? O TR é interessante, porque ele tenta conciliar. Era um homem de ação, viril os Rough Riders, a vida ao ar livre, mas também era educado, lia muito, era reformista. Mostrou que dava para ser intelectual e macho na política. Um equilíbrio difícil. E na era progressista, com o expert. Ali surge a ideia de usar especialistas no governo, tipo a ideia de Wisconsin com professores universitários ajudando a administrar o Estado. Mas isso também gerou ressentimento. Um governador depois atacou a universidade por isso. E o Woodrow Wilson, mesmo sendo um ex-reitor de universidade, desconfiava um pouco de experts, embora tenha usado muitos na Primeira Guerra. E o New Deal do Franklin Roosevelt com o Brain Trust? Ali a coisa intensificou. Trazer acadêmicos e intelectuais para posições de poder gerou uma hostilidade enorme da direita. Acusações de professores mandando em tudo, ligações com socialismo, comunismo. Figuras como Rexford Tugwell viraram alvos constantes. E chegamos aos anos 50 com a derrota do Adlai Stevenson para o Eisenhower. Foi aí que surgiu o Egghead. Exatamente. Muitos intelectuais viram a derrota do Stevenson, que era bem articulado e intelectualizado, como uma rejeição do intelecto pelo eleitorado. E aí veio o termo egghead, usado de forma pejorativa, né? Para descrever alguém pretensioso, cheio de palavras, desconectado. Atribuíram até ao Eisenhower uma frase nessa linha. É um fio que vem lá de trás, desde Jackson. Impressionante como o padrão se repete. E essa valorização do prático como fica no mundo dos negócios. Hofstadter também vê tensão ali. Vê sim. Uma suspeita tradicional do homem de negócios em relação a especialistas que ele não controla, tipo cientistas, diplomatas. Uma tensão histórica entre os valores dos negócios, lucro, eficiência, e os do intelecto, crítica, especulação. A literatura muitas vezes retratou o empresário como meio filisteu, né? Ou explorador? Mas ele diz que já houve um ideal diferente, do mercador culto. Sim, lá no começo do século XIX.
Ligado ao comércio internacional, tinha essa imagem do comerciante como um cara viajado, civilizado, que entendia de leis, línguas, se interessava por cultura. Revistas da época promoviam essa imagem. E o que fez isso mudar? A indústria. Em grande parte, sim. A ascensão da indústria, a expansão para o interior, diminuíram a influência cosmopolita do comércio. E aí surgiu com força o ideal do self-made man. Aquele que veio de baixo, né? Exato, que venceu por esforço, disciplina, trabalho duro, frugalidade. O foco era nisso, não necessariamente em cultura ou gênio. Aliás, o gênio era visto com desconfiança, indisciplinado, pouco prático, afetado. A educação clássica, inútil para os negócios, diziam. E figuras como Vanderbilt, ele personifica essa ambivalência. Totalmente. Orgulho de não ter estudado, não teria tido tempo de aprender mais nada, mas, ao mesmo tempo, um reconhecimento tardio da importância social disso, doando para criar a Universidade Vanderbilt. O Andrew Carnegie também tinha essa mistura. Valorizava saber Shakespeare mais que milhões, mas defendia a educação prática. E com o tempo, a educação formal entrou mais nos negócios, mas de um jeito específico. Entrou, mas muito focada no vocacionalismo. Escolas de negócios, foco em áreas úteis. E ele conecta isso de forma interessante com a evolução da literatura de autoajuda. Aquela do pensamento positivo? Isso. Ele vê a antiga literatura de self-help evoluindo para uma tecnologia espiritual, com Norma Vincent Peale, Dale Carnegie. A fé, o pensamento positivo viram ferramentas para ter sucesso prático, saúde, poder. Usam até linguagem de negócios. Deus é uma estação 24 horas, pensamento de auto-octanagem. É quase usar a espiritualidade para ser mais eficiente. Caramba! E aí chegamos na educação, que parece o campo de batalha final e talvez o mais complexo dessa história toda. O paradoxo americano que ele aponta, uma fé imensa na educação para todos, mas uma crítica constante à qualidade intelectual dela. É um ponto nevrálgico. Ele argumenta que essa fé na educação nos Estados Unidos, historicamente, não vinha tanto da paixão por desenvolver a mente em si, era mais pela utilidade que se via nela. Utilidade política, moral, prática. Exato. Formar cidadãos, ensinar virtudes, preparar para o trabalho. O desenvolvimento intelectual pelo prazer de conhecer, a busca pela verdade. Isso muitas vezes ficou em segundo plano. Ele cita livros didáticos do século XIX que mostravam a erudição, as artes, como algo meio europeu, ornamental, inferior à praticidade americana. E o professor nessa história? A profissão parece ter tido um status complicado? Bem complicado. Baixo status, baixa remuneração historicamente. No início, muitos homens que ensinavam eram temporários ou meio inadequados, tipo o Ichabod Crane, do Washington Irving, né? O arquétipo do professor esquisitão. Haha, verdade. E a entrada das mulheres? Resolveu o problema do caráter, eram vistas como mais adequadas moralmente para lidar com crianças e do custo, porque recebiam menos. Mas não resolveu o problema da competência, porque muitas eram jovens, mal preparadas, faltavam escolas de formação. E isso teve outra consequência? Reforçou na mentalidade masculina da época a associação da educação e da cultura com o feminino. Isso dificultou que o ensino virasse uma carreira vista como legítima, atraente para homens talentosos. Entendi. E o ensino médio, high school, é um caso chave nisso tudo, né? Deixou de ser para elite e virou para massa. Virou para massa, compulsório. E aí veio o dilema: como lidar com milhões de alunos muito sem interesse ou aptidão acadêmica para o currículo tradicional? A resposta dominante veio da nova educação, ou educação progressista. E aqui a coisa fica controversa. A ideia de focar nas necessidades e interesses da criança, no ajustamento à vida. Pois é, educadores influentes começaram a defender que a escola devia focar menos nas disciplinas acadêmicas formais, latim, matemática, história, e mais em habilidades práticas para o dia a dia, no desenvolvimento social e em ajustar o aluno à sociedade. E atacaram a ideia de disciplina mental. Atacaram.
Aquela ideia de que estudar matérias difíceis treinava a mente foi criticada, usando interpretações de pesquisas psicológicas da época sobre transferência de aprendizagem. Hofstadter acha que pegaram pesado nessas interpretações, de forma seletiva, para justificar um afrouxamento do rigor intelectual. E o movimento Life Adjustment, ajustamento à vida, nos anos 40, 50, foi o ápice disso. Foi o extremo, sim. Apoiado pelo governo federal, propunha focar nos 60% negligenciados de alunos que eles consideravam inadequados para o currículo acadêmico tradicional. E aí ofereceram cursos de relações humanas, vida doméstica, educação do consumidor, educação para dirigir. E colocavam isso no mesmo nível de matemática ou literatura. Exatamente, como peers, pares. O resultado, na visão crítica de Hofstadter, foi uma diluição do conteúdo intelectual. O foco virou a adaptação social. E o aluno talentoso virou um problema secundário, quase. E o John Dewey nisso tudo? Ele é complexo, né? Muito complexo. Dewey defendia a centralidade da criança, a educação como crescimento, mas ele também alertou contra abandonar a organização do conhecimento, a importância do conteúdo. O problema, segundo Hofstadter, é que as ideias dele foram simplificadas, distorcidas por outros educadores para justificar essa diluição do rigor e esse foco excessivo no adjustment, na adaptação social, algo que o próprio Dewey mais tarde criticou. É uma crítica bem forte à forma como a educação em massa se desenvolveu lá. E, para fechar, como ele via o intelectual na época dele? Meados do século XX. A palavra alienação aparece muito, né? Aparece bastante. A sensação de ser um estranho no ninho, sabe? Desde os reformadores mugwumps do século XIX, que se sentiam isolados da política, até a geração perdida dos anos 1920, criticando o materialismo americano. Era comum o intelectual se sentir deslocado, crítico da sociedade filisteia, inculta. Mas ele nota uma mudança depois da Segunda Guerra. Uma mudança paradoxal. Por um lado, o número de intelectuais cresceu, eles se integraram mais às instituições, universidades, fundações, governo. Os Estados Unidos viraram um centro intelectual, atraindo gente da Europa. Mas aí surgiu outro problema. Surgiu uma nova ansiedade. O medo da absorção. O medo de, ao se aproximar do poder das instituições do mercado, perder a capacidade crítica, a independência. Ah, então o medo mudou. Não era mais só ser rejeitado, era ser cooptado. Exatamente. Pensadores como C. Wright Mills, Irving Howe falaram muito disso. A ideia de que o intelectual, ao virar um expert a serviço do sistema, deixava de ser um intelectual de verdade e virava só um técnico. A alienação, que antes era vista como uma consequência, passou a ser vista por alguns quase como um dever moral, uma prova de pureza. Não me vendi. E os beatniks, tipo Kerouac, Ginsberg, como eles entram aí? Hofstadter os vê como um extremo dessa desafiliação, uma rejeição total das convenções, um estilo de vida boêmio como forma de protesto, mas ele sugere que talvez fosse mais focado na experiência pessoal, na performance da rebeldia, do que num engajamento crítico real com a sociedade. A alienação quase como um estilo de vida, uma conformidade da alienação, ele chega a dizer. Entendi. Então o dilema final para o intelectual seria: como navegar nisso? Exatamente. Como manter a integridade, a função crítica lembra da piedade e da ludicidade, sem cair numa alienação que não leva a nada ou sem se completamente engolido pelo sistema, pelo mercado, pelo poder. Como equilibrar a necessidade de ser relevante, de ter algum impacto, com a necessidade de independência? É uma pergunta difícil que Hofstadter deixa no ar. Uau! É uma análise densa mesmo e muito provocadora. Tantos fios se conectando, religião, política, o valor do prático, as dores e delícias da educação para todos. Hofstadter realmente teceu uma teia complexa para explicar essa tensão na cultura americana. Sem dúvida. E o mais instigante é pensar. Ele escreveu isso sobre a América de meados do século XX,
Mas essa tensão fundamental que ele descreve entre o respeito e a suspeita pelo conhecimento especializado, entre valorizar a experiência prática e precisar do pensamento crítico, entre a cultura popular e a alta cultura, isso não soa familiar? Soa. E muito. Talvez com outras caras, em outros contextos, quem sabe até aqui no Brasil. Será que a gente não reconhece alguns desses ecos por aqui também? Fica a pergunta, né? Uma pergunta para a gente levar e pensar. O que garante, hoje, uma relação que seja saudável, que seja produtiva, entre a sociedade em geral e aquelas pessoas que se dedicam à vida do intelecto, seja na ciência, nas artes, na crítica social? Como que a gente equilibra, sabe? O acesso amplo ao conhecimento com a necessidade de rigor, de profundidade, de um pensamento crítico que seja realmente independente. É um desafio constante. Bom, fica o convite para continuar explorando essas ideias. Agradecemos muito a companhia nessa conversa sobre o trabalho do Hofstadter. Até a próxima!